De ver os Deus quando eu venho aqui recebendo aí a sua Bíblia. Se vocês estão batidos por terem sido batizados, uma alegria quando as pessoas batizam. Pelo menos eu tenho uma alegria muito grande, enorme, gigantesca, profunda, altaneira. Dou também os parabéns para o Corãozinho, para as crianças aí, para as pessoas que foram citadas aí pela sua dedicação escolar. Os pais corujas levantam a mão. E os tios corujas levantam a mão. Muito bom, muito bonito mesmo. Se os adultos não dão no coro, as crianças fazem o coro. Muito bom. Eu tenho aqui um pedido de oração especial, particular. Doutor Marcelo, meu amigo querido, ele relata que uma irmã nossa da igreja de Tremembé, Regiane Bittencourt, essa irmã sofreu um assalto, deu um tiro no olho, bala alojada na cabeça, ela não está muito bem. Quero que os irmãos, todos nós, oremos a Deus por essa irmã, Regiane Bittencourt. Estamos num mundo perigoso, a nossa vida está a todo momento apenas nas mãos de Deus. Não há lugar seguro. Simplesmente não há lugares seguros. Os irmãos devem dessa irmã de Regiane Bittencourt. Vamos curvar a frente para orarmos a Deus nesse momento. Querido Deus, nas tuas mãos nos colocamos mais uma vez e pedimos pelos teus filhos que o Senhor olhe para essa irmã de Tremembé, irmã Regiane Bittencourt, peça da sua situação. Nós sabemos que o Senhor é o dono e o autor da vida e a tua a palavra final. Então nós pedimos, querido Deus, que restaure a saúde, a integridade dessa irmã tão querida, tão dedicada ao seu trabalho, escrevendo as notícias, uma fiel serva, fiel missionária, que até aqui viveu a sua vida para a tua honra e para a tua glória. Pedimos a Deus que a abençoes, esteja do seu lado, que nós possamos ter notícias alvissareiras de que o Senhor ouviu a nossa oração e restituiu a integridade dessa irmã. Pedimos também que nos orientes, que nos tomes em tuas mãos, com teus filhos, e deles, por amor ao teu povo, a tua mensagem. Pedimos que, Senhor, e agradecemos com perdão pelos nossos pecados, no nome santo e doce de Jesus, o nosso maravilhoso Salvador. Amém. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que eu tenho nessa manhã de poder, junto com os irmãos, abrir aqui a Bíblia e passar mais alguns momentos com a palavra de Deus. Também sou grato à irmã Miriam, que é a chefe, diretora, supervisora, orientadora, outras horas mais do departamento de mordomia e prosperidade. Ela me concedeu um convite e a oportunidade de nós estudarmos com os irmãos um assunto tão importante, a meu ver, um dos mais importantes de toda a Bíblia, em que Deus tem a solução para toda e qualquer dificuldade pelas quais nós possamos eventualmente passar. Às vezes nós batemos cabeça, queremos solucionar coisas complicadas, quando Deus se oferece para solucionar todas, as simples, as médias e as complicadas. Isso porque para Deus não há coisas complicadas. Ele é o autor de tudo. Eu convido a abrir a sua Bíblia, do Evangelho de João, capítulo número 5, versículo 26. João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E no verso 21, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer.
Deus nos informa aqui na sua palavra algumas coisas básicas, algumas coisas importantes, algumas coisas fundamentais. Primeira delas, Deus é o autor da vida. Você não é o autor da vida. Você não dá vida para o seu filho. Ainda que às vezes você pensa que é sua. Nós não temos condições de nos mantermos vivos pelos nossos próprios esforços. Não temos condições de dar vida, transferir vida para quem quer que seja. Bem que gostaria de fazer isso. Bem que gostaria. Eu visitei uma pessoa 15 dias atrás, lá na região onde eu trabalho, um velhinho não muito bem, e quando eu cheguei lá, eu falei, sem chance, eu preciso ir internado com urgência, eu não tenho muito tempo de vida. Solicitamos a sua internação, 2 dias depois ele foi ao óbito. Como eu gostaria de olhar para ele lá e ter um jeito mágico de conceder-lhe vida, mas não está isto ao meu alcance nem ao seu. Deus é o autor da vida. Deus decide quem vive, Deus decide por quanto tempo nós vivemos. Eu quero crer que a vida é a coisa mais fundamental e mais importante que você e eu dispomos. Eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, daríamos tudo para continuar vivos bem. Viver não bem também não é muito legal, mas viver bem, com saúde, com lucidez, com clareza, com forças para caminhar, para fazer as coisas com disposição, certamente não é motivo para você não querer viver. E Deus, na sua bondade, Ele diz aqui na sua palavra que Ele dá a vida para quem Ele quer. Ele é o Criador, Ele é o dono da vida, Deus é o Criador universal. Eu convido também para ler em Salmos, o Salmo 24, verso 1. Nós encontramos aqui o salmista também reconhecendo o Salmo de Davi. Eu imagino Davi ali pelas campinas, pelos desertos, com sua harpa, sendo pastor, compondo as suas musiquinhas, compondo os seus salmos, porque eles estão aqui na Bíblia. Não sabemos como era a melodia, mas a letra está aqui. Salmo 24, versículo número 1. Ao Senhor lhe pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o autor de tudo, Deus é o criador de tudo, Deus é o proprietário de tudo. Ou seja, a sua casa pertence a Deus, a minha casa pertence a Deus, o seu cachorrinho pertence a Deus, o seu cachorrão pertence a Deus, as suas fazendas pertencem a Deus, tudo. Não há absolutamente nada que não pertença a Deus. Deus é o Criador, Deus é o dono, Deus é o proprietário. Aí mesmo no livro de Salmo, agora no Salmo 50, no versículo número 6 até o versículo 14, nós encontramos também uma magnífica declaração de Deus, das suas propriedades, onde o próprio Deus diz isso. É o Salmo 50, Salmo é o único livro da Bíblia que não tem capítulos, é o hilário. Então o Salmo 50, o versículo número 6 em diante, nós lemos o seguinte: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes nos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as animárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não poderia, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu, carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Deus está dizendo isso para Israel.
É para nós por extensão. Quem foi que disse que você é o proprietário? Quem foi que disse que eu preciso das coisas que você me traz? Quem foi que disse para você que eu preciso desses animais para comer? Quem foi que disse para você? Eu dei isso para você. Isso tudo é meu. Você foi convidado simplesmente para tomar conta. Apenas isso. Não existe, Deus apontou nada, absolutamente nada neste planeta que não seja meu. Absolutamente nada. Bom é que de vez em quando nós paremos para pensar nessas coisas. Às vezes dá a impressão que nós somos as pessoas que conseguimos as coisas. Às vezes olhamos para outras pessoas e achamos que elas são as incompetentes, que trabalham durante tanto tempo, e nós somos tão espertos, somos tão inteligentes, que não trabalhamos tanto em tantas coisas. E Deus, nesse momento, nos lembra que nada de que temos ou dispomos nos pertence. Ele é o autor de tudo. Ele é o criador de tudo. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo número 4, no versículo número 10, no versículo número 11, nós temos aqui uma visão do trono de Deus. Se você quer saber como é que é o céu, o que eles fazem lá atualmente, lê o livro de Apocalipse. Capítulo 4, onde nós estamos. O versículo número 10. O versículo número 11. Os dois versículos. Eu falei também o versículo número 9. Quando estes seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Durante toda a eternidade, Deus será sempre adorado, sempre venerado, sempre admirado e respeitado, porque Ele é o Criador, porque Ele consegue criar as coisas, porque me impressiona em Deus, esse seu poder criador, é que apesar da eternidade não ter fim, e na eternidade os reunidos que ali se encontrarão, e com certeza nós estaremos lá. Todas as coisas que Deus fez estarão à nossa disposição para o nosso estudo, para a nossa compreensão, para saber como é que elas funcionam, porque são daquele jeito, qual é o seu objetivo, qual é a sua finalidade. E sem criar absolutamente mais nada. Deus é tão poderoso que tudo que Ele fez é inesgotável para a nossa compreensão por toda a eternidade enquanto nós existimos. Ele não tem que criar uma coisa nova para nos entreter, para ocupar o nosso tempo. Ele já fez tudo. Assim é que o seu poder é tão vasto, tão infinito, que nem a eternidade consegue esgotar essa transmissão de conhecimentos de tudo que Ele já fez para você e para mim. Que Deus maravilhoso este Deus. Ele fez, Ele faz, Ele cria. Você leu na sua lição de escola latina de hoje, dessa semana, lá em Levítico, eu não preciso ler mais essa passagem, nós já lemos, em que Deus disse: a vida da carne está no sangue. Eu dou a vida. A vida está no sangue. Deus criou tudo. E Ele fala: eu tenho dado a vida para você. Eu crio tudo. Não é o homem que faz o sacrifício. Às vezes nós temos a impressão, quando vinha ali o pecador trazendo a sua oferta diante do trono de Deus, que ele estava fazendo um sacrifício, estava fazendo a sua oferta. Não é o homem que faz o sacrifício. Não é o homem que dá a sua oferta. É Deus quem fez o sacrifício. É Ele quem deu a própria vida. Você nunca deu a sua vida. No máximo você deu uma oferta. No máximo o pecador trouxe a sua oferta. Jamais
O homem deu algo mais importante que a sua própria vida. Jamais ele fez isso. Deus deu a própria vida. Deus deu tudo. Foi Deus quem tomou a iniciativa. E nós vemos isso também na nossa lição de hoje, quando Deus se dirigiu até o jardim do Éden para conversar com seus filhos. Ele escolheu dele. Deus toma a iniciativa. E com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele oferece perdão e roupas para cobrir a sua nudez e a sua graça para cobrir o seu caráter e o seu pecado. Deus toma a iniciativa. Adão fugiu de Deus, mas Deus foi à sua procura. No livro de Romanos, aí no Novo Testamento, no capítulo número 4, Deus, mediante o apóstolo Paulo, dá-nos também mais uma advertência, uma mensagem, a meu ver, maravilhosa. Romanos capítulo 2, versículo 4. Onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, diz o seguinte: qual desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você ignora isso? Você não está aqui hoje por sua própria vontade. Deus, mediante o seu Santo Espírito, influenciou o seu coração e você saiu de onde você estava e hoje você se encontra aqui. Mais de duas pessoas foram batizadas, duas delas receberam agora há pouco o seu certificado de batismo. Por que essas pessoas foram batizadas? Segundo esse texto, Deus, pela sua bondade, mediante o seu Santo Espírito, falou ao coração deles, e eles reconheceram que eram pecadores, precisavam de graça, precisavam de perdão, precisavam de misericórdia, e aceitaram a Jesus como seu Deus, como seu Salvador, e foram batizados. Isso não foi um ato espontâneo da pessoa. Você não decide quando você pede perdão, você não decide quando você se arrepende, você não decide quando você se converte. Você decide se você aceita ou se você não aceita a voz do Espírito Santo te convidando para dar esse espaço. Só isso. Mas a iniciativa é de Deus. É Ele que vem até você e te faz uma oferta. Não é você que vai até Deus e pede para Ele fazer uma mudança. Ele vai até você e tenta convencer a você que você precisa de uma mudança. Tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Absolutamente tudo. A sua esposa não pertence a você, ela é de Deus. O seu esposo não pertence a você, ele é de Deus. Os seus filhos foram confiados para você, eles não pertencem a você, eles pertencem a Deus. E Deus espera que você cuide da propriedade que Deus deu para você por algum tempo, e talvez por toda a eternidade, com carinho, com respeito, com admiração, e torne possível que essa pessoa, o seu cônjuge, o seu filho, vá para o céu mediante a operação de Deus no seu coração e na sua vida, para que a vida dessas pessoas seja igualmente e grandemente abençoadas. Mas tudo vem de Deus. Deus é o doador universal. No livro de João, capítulo 3, verso 16, até o Rodoberto conhece esta passagem de cor. Nós vamos lê-la aqui. Está aqui na Bíblia, não é a invenção nossa. Romanos 3, João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Não é você que tomou a iniciativa de amar a Deus de tal maneira que Deus ficou tão impressionado que resolveu dar a vida eterna para você. Não é isso que a Bíblia fala. É o contrário. Deus é que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no seu lugar, no meu lugar, no nosso lugar. O amor é dele.
O grande amor é dele. É ele quem faz isso. Que ele deu. O que mais Deus poderia dar? O que mais Deus poderia oferecer para você e para mim? Além de perdão e além de vida eterna. O que mais Deus poderia dar? Um carro. Ele também faz isso. Uma escola, uma casa, um emprego, saúde, sapato, um terno. Ele também faz isso, mas isso são coisas agora. Isso não é o mais importante. Deus sabe que você precisa dessas coisas e tomou providências para que você as tenha. Mas Ele quer que você sempre se lembre que tem coisas melhores para dar para você. Ele quer te dar a vida eterna. E Deus está selecionando pessoas que aceitam esse amor, que vivem esse amor e que correspondem a esse amor. Eu espero que você e eu correspondamos a esse amor. Livro de Jeremias, capítulo 2, lá no Velho Testamento, depois de Isaías, aqui em Jeremias, quase aí no meio da Bíblia. Capítulo número 2, verso 11, 12 e 13. Houve alguma nação que trocasse seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficais estupefatos, diz o Senhor. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas, que não retêm água. Deus dizendo, o meu povo me abandonou. Ele fala para você, para cá você conhece algum povo que tenha abandonado o seu Deus, quando descobriram que não era Deus, e vocês me abandonaram. O que mais poderiam fazer para vocês que agora estão cavando cisternas, poços rotos? Cisternas rotas, que não retêm água, me abandonaram. O que mais eu poderia fazer? Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Essa passagem é uma passagem fundamental. Deuteronômio, capítulo 8, versos 11. E Deus está dizendo para Moisés dizer essas coisas para Israel lá no deserto, e ele falou isso. Deuteronômio é, por assim dizer, o último discurso de Moisés para Israel no deserto. Capítulo 8, verso 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Guarda-te. Verso 12, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicar os seus gados, os seus rebanhos, aumentar a tua prata, o teu ouro, e ter abundante tudo quanto tens. Daí lá no verso 17, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Lembra-te, Deus está dizendo, depois que você estiver com a barriga cheia, depois que você tiver as coisas, as posses, depois que você tiver casas bonitas, depois que as tuas plantações produzirem bastante, lembra-te, não digas no seu coração para si mesmo, a minha força e o poder do meu braço é que me adquiriram essas riquezas. No verso 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir essas riquezas, para confirmar a tua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus dizia, lembra. Quando tudo está mal, nossa tendência é correr para Deus, pedir que Ele ajude a nos sair do buraco, a pagar as contas, a pagar as dívidas, conseguir as coisas.
Depois que nós saímos do buraco, depois que pagamos as contas, depois que conseguimos as coisas, a tendência natural do ser humano é achar: poxa, ainda bem, tudo deu certo, agora não tenho mais com o que me preocupar, já fiz uns bons negócios, arranjei um bom trabalho, estou suando a camisa, estou trabalhando bastante, estou cansadíssimo, estou precisando de umas férias, mas já consegui um monte de coisas, fiz umas boas adaptações dos bons negócios. E Deus dizendo para você: lembra-te, fui eu que dei forças, condições para você conseguir essas coisas. Não foi você. Você não conseguiu nada. Absolutamente nada. Então nada que muitas pessoas, eu espero que nessa manhã não tenha ninguém assim, chegará no seu trabalho, as pessoas chegarão no seu trabalho na segunda-feira e receberão a notícia de que foram demitidas. Porque elas não mandam nada. Elas não decidem quando começam a trabalhar, também não decidem quando saem do seu trabalho. Elas não decidem isso. Deus decide. Eu espero que você compreenda isso. Que não se apegue a isso. Que lembre-se, Deus faz as coisas. No livro de 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. Versos 11 em diante. Essa aqui é uma oração de Davi. Davi está tendo o seguinte, no verso 11: Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e tudo e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. No verso 14: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de Ti, e das Tuas mãos tu damos. De onde veio essa oração? Davi havia convidado todo o povo de Israel para que trouxessem ofertas, para que trouxessem dádivas, que estava no coração de Davi fazendo um templo para Deus. E Deus falou para Davi: não, você não. Não dá para usar você para uma coisa tão sagrada como o templo. Não dá. Vou precisar usar uma outra pessoa, o seu filho. Eu vou dar essa honra, vou dar essa oportunidade para Salomão, o seu filho. Ele vai construir um templo, mas você pode ajudar. Contribua. Arranje material para a construção. Fale com o povo. E Davi fez isso. Davi se sentiu altamente honrado por trazer ofertas, por trazer dádivas, por falar ao povo, convidar o povo para trazer material para que aquele templo, no passado foi um templo magnífico, pudesse ser construído. Davi, na sua prece, ao ver aquela multidão de coisas, aquele monte de coisas que havia sido trazido, toneladas disso, toneladas daquilo, em grande quantidade, Davi olha para tudo aquilo e agradece a Deus e diz: Senhor, isso tudo veio das Tuas mãos e nós estamos te devolvendo. Em nenhum momento Davi falou: isso aqui é nosso. Nós conseguimos isso porque ganhamos derrotando inimigos, porque nós vencemos algumas batalhas, fizemos um despojo. Em momento nenhum Davi diz isso. Davi diz simplesmente: tudo vem de Ti, e estamos simplesmente devolvendo. E que privilégio poder devolver, que privilégio ter alguma coisa para devolver. Eu quero crer que não existe no nosso meio ninguém que contribua com as suas ofertas, com seus dízimos, porque se sente compelido, porque se sente obrigado. Eu espero que nenhuma pessoa aqui que devolva ou faça aqui, se não por nenhum motivo que não seja o amor a Deus e a sua causa.
Eu espero que você não acredite que tudo que você tem é seu, que você decide o que fazer dele. Porque não é seu. Você é apenas um mordomo, você é apenas um gerente, você é apenas um administrador. Nós somos gerentes, apenas mordomos, apenas administradores. E se Deus deixar você administrar sozinho as suas coisas, o fim é um só: você perde tudo. Se Deus não estiver do seu lado, te orientando, te ajudando, você perde tudo, absolutamente tudo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7. O apóstolo Paulo, aqui inspirado pelo seu Espírito de Deus, ele diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá, de que forma? Com alegria. E Deus não espera então que você traga dízimos, que você traga ofertas de maneira cristãosa. Dízimo aqui, daria propaganda, prestação, uma porta. Eu espero que esse pensamento nunca passe pela sua cabeça. Eu espero que você não fique fazendo contas com o que você poderia comprar com o dízimo e com as ofertas que você coloca nas salas. Todas as vezes que eu devolvo meu dízimo, eu oro a Deus e falo: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de devolver. Muito obrigado. Aí eu olho para aquela quantia, não é uma grande coisa. Ele fala para ele: eu gostaria de devolver um dízimo aqui com mais 3 zeros na frente. Mas eu sou grato pelo que o Senhor está me proporcionando e pela oportunidade que eu tenho de poder devolver. Irmãos, devolver é uma bênção. Eu estive uma vez na minha vida 18 meses desempregado. Foram os piores 18 meses da minha vida. Não passei fome, não passei sede, nem dormi na rua. Mas algumas vezes eu tinha uma refeição por dia. E eu vinha à igreja e não tinha muita coisa para devolver, mas eu devolvia o meu dia e as minhas ofertas. E hoje, quando eu olho para aqueles 18 meses do passado, graças a Deus estão bem lá no passado, e as oportunidades que Deus me dá hoje, eu sou grato a Deus. Eu não troco as minhas oportunidades hoje por aqueles 18 meses. Se você não quer devolver dízimos, se você não quer devolver ofertas, há um jeito muito fácil. Eu vou ensinar para você. Diga para Deus o seguinte: Senhor, eu quero ficar desempregado, não quero ganhar nada. Deus vai ouvir a sua oração. Você vai perder tudo, ninguém vai lhe dar nada, você não vai ganhar um centavo, não vai ter dízimo para devolver nada. É fácil, é extremamente fácil. Só isso que tem que fazer. Pedir para não ganhar nada. Quantos querem fazer essa oração? Eu vou dar meu braço para baixo. Quantos querem fazer essa oração? Ninguém. Eu tenho certeza que você gostaria, como ser humano que você é, talvez um ou outro problema, a gente não sabe como são as pessoas, talvez você seja uma exceção, mas a maioria das pessoas gostariam de ter devolvido hoje como dízimo, em algum momento do seu dízimo, um dízimo muito maior que você devolver. Porque o dízimo é 10%. Se você ganha 100 reais, você devolve 10 reais de dízimo. Se você ganha um salário mínimo, 670 reais, eu nem sei como é o salário mínimo, aí você vai devolver 67 reais de dízimo. Se você ganha 1.000 reais, você vai dever 10%, são 100 reais. Eu não sei se você fica feliz. O que é que deixa mais feliz? Devolver 100 reais de dízimo porque você ganhou 1.000 reais? Ou devolver 1.000 reais de dízimo porque você ganhou 10.000 reais? O que te
deixa mais feliz. Eu fico mais feliz devolvendo R$1.000 de dízimo. Devolvendo R$2.000 de dízimo. Devolvendo R$2 milhões por dízimo. Nossa, ela risada do povo. Irmãos, tudo vem de Deus. Não é nosso. Eles olham para você e verificam quanto que Ele pode dar para você. Algumas pessoas não podem ver muito. Eu espero que eu não fazer parte desse grupo, senão eu estou frito. A outras pessoas, Deus pode confiar muitas coisas, porque essas pessoas vão repartir o que têm. Elas vão se condoer de pessoas que não têm. Jamais elas vão deixar pessoas passando necessidade. Jamais vão deixar a igreja de Deus passando necessidade. Assim padece. E Deus põe recursos na sua mão. Eu tenho ainda várias passagens para ler aqui, mas eu vou cortar um pouquinho isso aqui. Eu ouvi uma vez um sermão do pastor Mark Philip, numa oferta de conferência, na televisão. E ele falou o seguinte, ele pregou sobre o dízimo, conversou sobre o dízimo, e havia uma pessoa que recebia estudos que não era dizimista, não devolvia dízimo. E ele, pastor Mark Philip, foi conversar com a pessoa. Por que você não devolve dízimo? A pessoa disse o seguinte, eu não posso devolver dízimo, não dá. Porque eu ganho não dá, eu estou endividado. Porque eu ganho não paga nem as minhas contas. Aí ele pegou as contas na mesa, colocou na mesa de frente do pastor Mark Philip. Está vendo? Eu pago tanto de água, tanto de luz, tanto de imposto disso, tanto daquilo, escola aquilo. Pode ser seu nome lá, ó. Quando soma tudo que eu ganho, não dá. Não tem como pagar. Não tem como devolver dízimo, muito menos dar ofertas. Não é possível. Eu estou cada dia mais endividado. Não há o que fazer. Aí o pastor Marcos falou para ele, meu querido, deu para você entender que todo o sistema não funciona? Da sua maneira, você como administrador do seu dinheiro, não dá certo. Você está cada dia mais endividado. Você percebeu que deixar de devolver dízimo não é a solução para você? Você está tempo sem devolver dízimo, está cada dia pior. Deu para você perceber que o caminho não é por aí? Então eu vou falar o seguinte, a partir de hoje, passe a devolver o seu dízimo e deixe com Deus as consequências. Aí aquele senhor começou e falou, sabe por que razão? Eu já estou endividado mesmo, já não está dando para nada mesmo, 10% a mais, 10% a menos, não vai fazer diferença na minha vida financeira. E passou a devolver o dízimo. Ele não foi aumentado no seu trabalho. Continuou recebendo as mesmas coisas. Só que agora as suas contas batiam e eram pagas. E a sua dívida diminuía. Como? Eu não sei. Talvez você pense, mas isso aí é lá do outro lado do mundo. Eu vou mudar minha esposa. Patrícia Curato de Almeida. Vocês não observaram o final do nome dela, né? De Almeida. Minha esposa tem uma experiência pessoal. Para você não achar que Deus faz milagres matemáticos só do outro lado do mundo. Eu tenho experimentado na minha vida, eu não gosto de contar com experiência própria, porque eu não sei que como as pessoas podem interpretar isso. Eu tenho na minha vida dezenas e dezenas de intervenções miraculosas de Deus a meu favor. Eu vou preferir que ela conte bem. Vamos, eu só vou contar essa experiênciazinha para dizer o seguinte, que Deus cuida de cada particular da nossa vida, se nós lhe permitirmos. Mas Ele é específico. Aconteceu o seguinte, eu tinha uma sociedade com uma pessoa. Ele tinha 2 cotas parte e eu uma cota apenas. Ele é adventista do 7º dia, eu também. Em 2011 ele disse, Patrícia, eu estou precisando muito de dinheiro. Então eu ofereço as minhas cotas para você. Eu falei, olha, eu não tenho dinheiro para comprar as suas cotas. Eu falei, então temos que vender na sociedade, vender o negócio. Eu falei, bom, não há outro jeito, né?
vamos vender. Ele acrescentou, eu não tenho tempo para ir atrás de comprador. Falei para ele, eu também não tenho tempo. Então vai ser difícil. E não era um negócio tão fácil de ser vendido. Ele foi passando, ele foi me apertando, olha, precisamos vender um negócio. Ele era um sócio majoritário. Eu falei, então eu vou falar com o meu sócio, que está lá em cima. Eu falei, Senhor, eu preciso vender esse negócio. Eu não tenho tempo para ir atrás disso. O senhor pode me ajudar a vendê-lo? Eu quero tanto. Esse tanto eu vou chamar de X. Eu quero tanto para mim. O que passar disso é teu. Só quero ressaltar, quando o negócio foi feito, o dinheiro empregado nele fora dizimado. Era um negócio cujo capital originário fora dizimado. Bom, orei a Deus e fiquei aguardando. Tocou o telefone. Olha, aqui é o Fábio, eu sou de São Paulo. Você tem um negócio assim? Tenho. Está à venda? Está. Estou interessado. Minha oferta é tanto. Mas, senhor Fábio, você pode melhorar um pouquinho esse preço? Porque eu não sou a sócia majoritária. Eu acho que meu sócio não vai aceitar esse preço aí. Dá bom. O senhor poderia dar uma melhoradinha? Ele falou, tá bem. Segunda oferta e última, é tanto. Falei com o meu sócio e falou assim, negócio fechado. Vendemos o negócio. Eu não dei o preço. Só falei para Deus, eu quero X. Depois eu pensei, mas será que eu devo? Não, Deus fala em dízimo, ele é específico, é 10%. Então não adianta consultar a Deus a respeito do que ele já estabeleceu. É como a Mariazinha que fala, Senhor, eu quero namorar o Pedrinho. Eu sou cristã e ele é muçulmano. Se for da vontade que eu me case com ele, que ele venha à igreja hoje vestido de verde. Pode ser que o diabo faça entrar na igreja de verde. Porque Deus já é específico, né? Não juntos igual, não. Bom, Deus é específico. Dízimo, 10%. Mas eu consultei a Deus, porque eu falei, Senhor, eu não sei se eu devo devolver o dízimo. Esse negócio foi feito há muito tempo, eu não sei se deu lucro, se deu prejuízo, e agora? Não dá para fazer esse cálculo, eu não sei. Só que quando eu fiz a partilha e dividi em 3, o que sobrou para mim era X, que eu havia pedido para Deus, e 10%. Até o que vinha depois da vírgula bateu no pagamento do dízimo. Sabe quando a gente divide um número terminado por 0, divide em 3? Não é específico, né? Dá 3, 3, 3, 3, que a gente chama de matemática de dízima periódica. Até os 3, 3, 3 bateu o dízimo. 10%. Então eu falei, Senhor, muito obrigado. O Senhor já me respondeu. Então o que eu queria dizer, Deus, Ele cuida dos particulares da nossa vida, mas em específico. Não somente em relação ao dízimo, né? Não é 9,5%, não é 8%. Ele mantém a nossa vida. Mas também em relação à guarda do sábado. Quando Ele fala ao sábado, não é o domingo. Ah, mas Jesus ressuscitou no domingo. Mas o domingo não é o memorial da criação. A segunda-feira não é o memorial da criação. Nem a terça, nem a quarta, nem a sexta. O sábado é o memorial da criação. Então Deus é específico em tudo aquilo que Ele quer de nós, né? E eu poderia até falar um pouquinho mais, né? Por causa do tempo, acho que tem que encerrar aqui, né? Preciso cortar. Então, para nós, Deus tem o seguinte, né? Para quem é filho, Deus tem o seguinte versículo que está em Apocalipse 2,10. Obrigada, irmã, que ajudou a encontrar para mim, que não estava encontrando. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, meu recado é esse: tenha a sua experiência de fidelidade com Deus e conte a sua experiência para os outros também. Obrigado, fiquei emocionado. Irmãos, vamos para ler agora a nossa última passagem. Está em Deuteronômio, capítulo 16. Verso 16 e verso 17. Deuteronômio 16, versos 16 e 17. 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar em que escolher, na festa dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deus deu para Israel a orientação de que o dízimo era 10%, e que ao comparecer diante dele, deveria também trazer ofertas. E aí Deus não estipulou quanto. Quando ele falou claramente, segundo a bênção.
proporcionalmente à bênção recebida. Assim, então, se você fez um grande negócio, você ganhou R$1.000 e está devolvendo aí R$100 de dízimo, são 10%, devolva uma parte percentualmente para Deus. Quanto? Não sei, depende das suas costas, depende das suas contas, depende do que você tem que pagar, não sei. Mas se no mês seguinte Deus abençoou você e você ganhou agora 10 vezes mais, Deus espera que as suas ofertas também cresçam 10 vezes mais, proporcionalmente. Foi o que ele falou aqui, segundo a bênção, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção do Senhor seu Deus, que Deus vai conceder. E quando você dá na proporção, quando você dá segundo a bênção, quando você foi abençoado, você não estará dando nem mais e nem menos que as outras pessoas. Um dia Jesus viu uma viúva pobre devolvendo 2 pequenas moedas, as menores que tinha, mas eram as únicas que tinha na bolsa dela, para Deus 100%. Deus não está olhando para as suas posses, Deus quer ver o seu coração, Ele quer ver o seu grau de gratidão. Deus quer abençoar você. Eu falei que ela era minha última passagem, agora fica chato de ler uma ou outra. Mas há um verso na Bíblia, está em Deuteronômio, onde Deus disse que se você fosse fiel, Ele iria abençoar você de tal modo que tudo que você colocaria em sua mão daria resultados. Experimente. Se até hoje você ainda não era um pactuante, o que é um pactuante? Alguém que devolve 10% do dízimo e mais um percentual de ofertas. Quanto? Não sei. Assim, quanto você tem que cuidar da sua esposa, dos seus filhos, do seu orçamento. Mas fazer religiosamente um pacto com Deus e devolver esse pacto. Não sou salvo aí nas suas ofertas uma vez por mês. É a melhor maneira que se tem de devolver de maneira saudável, adequada, proporcional e correta. Nenhuma outra maneira é correta. Não, eu não posso enfiar a mão no meu bolso e dar como passo? Não, não pode. E por que não pode? Porque você não vai dar proporcionalmente. Se você perguntar para cada pactuante, você tem alguns pactuantes, talvez 10% da igreja seja pactuante, outros não são. Outros dão ofertas esporádicas, ainda salva, enfiando a mão no bolso, escolhendo uma nota e colocando lá dentro. É assim que a maioria das pessoas faz. Se você perguntar para quem é pactuante esses 10% por mês, se você fosse dar, enfiar a mão no bolso e tirando a oferta para pôr na salva, a soma disso das ofertas todas do mês inteiro daria o que você dá de pacto? A resposta seria não, não dá. Muito, 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 muito menor. Muito menos. Muito menor. Quem dá R$1.000 de dízimo dificilmente colocaria a mão no bolso e daria R$500 de oferta, 5%. Mas se ele for pactuante, ele dá não só 500, muito mais R$500 de oferta. Com alegria. Porque ele olha para aquele que recebeu e fala assim: muito obrigado pelo dízimo que estou devolvendo e pelas ofertas que estou dando aqui. Ele olha para aquele percentual e fala: graças a Deus, pela sua bondade, estou conseguindo devolver esta quantia. Nós, normalmente, não somos assim. Não, se você contar, você não é muito. Contar quanto de calcular, quanto você deu de oferta no mês passado, não dá nem 1% do seu dízimo. Nem 1% do que você deu de dízimo. Pense nisso. Talvez você esteja passando dificuldades porque não percebeu isso. Deus quer que você perceba. E faz um plano especial para ele, com ele, dando 2%, 5%, 10%, 20%, 50%, não sei quanto. Depende do que você tenha. Depende do que você conseguir. Deus te abençoe grandemente.
e a mim, a nós todos, que você sabe aqui hoje com a vontade de ser muito mais fiéis do que fomos até aqui. Que Deus nos abençoe para isso, é o meu desejo e oração. Amém.